Bom dia, graça e paz. Hoje é 14 de março de 2021. Estamos iniciando o nossa escola dominical online, né? É um tempo de pandemia. Se não tivesse bandeira preta, se tivesse aberto ah, os, o- os templos, a gente estaria fazendo nesse horário culto presencial na congregação Canhada Funda. A gente está organizando ainda a escola dominical presencial, que deve ser provavelmente quinzenal, mas como nós estamos bandeira preta, os templos estão fechados, então a gente está fazendo no horário que seria culto na congregação Canhada Funda, em Novo Xingu. A gente está fazendo nossa escola dominical online. Também é uma oportunidade também do pessoal da Canhada que tem já reservado o seu domingo de manhã para o Senhor, poder também crescer em conhecimento e graça. Bom dia, graça e paz, irmã Luísa. Onde é que... deixei minha Bíblia aqui no púlpito, só um pouquinho. Bom, estamos na quaresma e a gente quer aproveitar esse período de quaresma para esclarecer o máximo possível, não deixar ninguém mais com dúvida a respeito do que é a Páscoa, o que nós celebramos nesse período que a gente chama de Páscoa. Daí há 3 semanas atrás eu fiz um apanhado, que vocês viram, né? Já tá no YouTube, vocês podem rever esse estudo sobre a diferença, né? A Páscoa no Antigo Testamento, a Páscoa no Novo Testamento e a Páscoa na cristandade. Fizemos esse estudo. A irmã Daiane também está mandando saudação, Deus abençoe a todos e a todas. Depois, a pastora Keila apresentou um estudo sobre ressurreição a partir da 1 Coríntios capítulo 15. Mais alguém deu, às vezes aparece o like e eu não vejo quem que é, mas Deus abençoe. Não tenho certeza se é irmão Ítalo, mas Deus abençoe a todos e a todas. Estou esperando chegar alguém da família Stirmer, mas é possível que hoje não tenhamos alguém da família Stirmer, porque eu queria aproveitar para cumprimentar a irmã Noedi, né, que está de aniversário hoje. Que Deus abençoe a vida dela. Tá aí o Ângelo. Então, Ângelo, aproveita, manda um abraço para tua avó, né, que está de aniversário hoje, que Deus abençoe. Então, primeiro estudo número 1 foi um apanhado geral sobre a diferença da Páscoa do Pêssego no Antigo Testamento, a Páscoa no Novo Testamento e a Páscoa na cristandade. Depois a pastora Keila veio no segundo estudo falando sobre ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, a partir de 1 Coríntios capítulo 15. E hoje nesse terceiro estudo, a gente vai apresentar, já compartilhei com vocês no grupo Família Metodista, mas esse está disponível no site metodista.org.br, esse estudo que foi escrito pelo pastor Tércio Siqueira e está disponível no site metodista.org.br. Foi postado em 2013, certo? Então, é do Tércio Siqueira e se chama Estudo Bíblico, Páscoa e seu significado, do Tércio Siqueira, publicado no site da Igreja Metodista, metodista.org.br, em 2013. Então, se quiser, para ti que não recebeu o PDF, mas tu pode procurar esse PDF na internet. E como vai ser o nosso estudo de hoje? A gente vai fazer a leitura, são vários ciclos, a gente lê um título para ver quais são as perguntas, comentários e segue adiante. A Noedi também está aí, aniversariante também está aí, feliz aniversário, né? Então, tem tudo a ver com Páscoa, irmã Noedi, porque
Páscoa é nova vida, então no aniversário a gente celebra a vida, então tudo a ver. Feliz aniversário, Deus abençoe. No final vamos fazer uma oração e vamos incluir também a irmã Noedi e os aniversariantes também que tiverem, né, também podem se colocar, vamos fazer no final uma oração pelo aniversário. Então vamos começar sem mais delongas, a introdução já está bem cumprida já, né? A gente faz a leitura do tópico, conversa e segue adiante. Se tem perguntas, a gente para, nada impede que a gente não explore todos os tópicos hoje, o importante é que ninguém saia com dúvidas, que esses tópicos sejam bem explorados. Então, pode perguntar à vontade, comentar, dar exemplos, dar testemunhos, sempre aqui pelos comentários que a gente vai estar compartilhando. Vamos orar então? Tá cheia a sala de aula hoje. Glória a Deus por isso. Olha só quanta gente querendo crescer na graça e no conhecimento de Deus através da escola dominical. Vamos orar então? Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra, Senhor. Pai amado, eu peço sobre nossas vidas que o teu Espírito Santo venha ser o nosso ensinador, venha ser o nosso professor nessa manhã, que saiamos daqui, Senhor, fortalecidos na fé, no conhecimento, através da tua palavra, através desse estudo. Pai amado, abençoe a cada um de nós e que possamos sair daqui, Senhor, cristãos e cristãs melhores, mais adequados aos teus propósitos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o professor Tércio ele começa falando sobre a palavra, o nome, Páscoa, e o seu significado. E ele se vale para isso a Bíblia hebraica, a Torá. E ele explica que a palavra Pessah, né, sempre o Ângelo gosta de anotar, então P-E-S-A-H. Algumas pessoas vão botar um CH, Pessah com CH. O professor Tércio coloca sem o C, bota Pessah com H aspirado no final. Pessah, a Páscoa a palavra Páscoa, Pessah, é usado para significar, letra A, mancar, coxear. Então, essa mesma palavrinha é usado para quando alguém está mancando, coxeando. A Bíblia hebraica usa essa palavra, Pessah. Também aparece no sentido de saltar sobre. E o terceiro significado, a vítima do sacrifício, isso é, o cordeiro pascal. Então eles chamam a própria vítima do sacrifício Pessah, certinho, Ângelo, nosso primeiro aluno, né, bem assíduo nas nossas aulas. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 16, versículo 2, se vocês quiserem, vamos abrir ali para ver aonde aparece a palavra Pessah. Daí vocês vão dizer assim, pastor, mas aqui na minha Bíblia não aparece a palavra Pessah. Claro, a nossa Bíblia é em português, mas a gente tem que lembrar que a Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego e uma partezinha só em aramaico. Então, por isso que essas palavras que a gente usa aqui, e eu sempre explico, é bom explicar, né? É a mesma coisa, né? Aqui em Constantina, Canhada Funda, São José, tem muitos descendentes de imigrantes italianos, e daí vão tentar falar uma palavra, mas essa palavra não tem no português, então eles traduzem mais ou menos para uma parecida, ou seja, a mesma coisa, né? Tem bastante descendentes de imigrantes alemães, e daí mas se vai traduzir uma palavra para o alemão, para o português, não combina muito, eles pegam uma parecida. Da mesma maneira, né? Quando a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, aliás, não é nem exatamente hebraico, é paleo-hebraico, mas não vem o caso. Mas hebraico e aramaico, e E quando se traduz, alguma parte do significado se perde. Então, por isso que não vai ter na tua Bíblia a palavra Pessah, que escreveu corretamente o Ângelo ali.
Bom dia, a aniversariante está mandando bom dia, agradecendo, Deus abençoe. Noedi, mas vamos lá. Capítulo 16, no versículo 5 e 6, diz assim: Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que dá o Senhor teu Deus, senão num lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificará a Páscoa. Interessante aqui, porque segundo esse princípio hebraico, a Páscoa deve ser comemorada num lugar consagrado. Tem uma parte da festa da Páscoa que se comemora em casa, mas uma parte da festa da Páscoa se comemora num santuário. Qual é o santuário hoje que nós temos? É a igreja. Por exemplo, aqui na Igreja Metodista em Constantina, nós temos um santuário aqui no centro, em Novo Xingu nós temos um santuário na Canhada Funda, em São José das Missões nós temos um santuário claro que a gente não usa esse nome, santuário, mas santuário quer dizer isso, um lugar especial, um lugar reservado, um lugar santificado. E aqui está dizendo que a Páscoa se celebra, parte dela se celebra em família, parte dela... Opa, Santa Rosa presentes, Soleiza, um abração para o povo de Santa Rosa. Cada pouco vem foto, irmã Soleiza, assim, dos trabalhos em Santa Rosa, coisa linda, né, que Deus operou e que coisas grandiosas Deus fez. A irmã Ana Paula também está dando bom dia a todos e a todas. Então, assim, aqui a palavra Páscoa está falando do Cordeiro Pascal, está falando, então, no sentido de Cordeiro Pascal. Não está falando sobre saltar, sobre coxear, sobre atravessar, certo? Muito bem, vamos para o próximo tópico. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário, escrevam, que eu paro, volto. Se não tiver nenhum comentário, eu sigo adiante, tá bom? Vamos para o próximo tópico. O segundo tópico, o professor Tércio vai falar sobre o uso da palavra Pessah como coxear, como saltar na história bíblica. Então, há muitas ocorrências no Antigo Testamento e também no Novo Testamento do verbo Pessah. Porém, é muito significativo... Peraí, deixa eu ajustar aqui o tamanho para mim seguir bem certinho. Tá meio grande demais. Porém, é muito significativo o seu uso. Então, esse verbo, olha só, ele aparece, a palavra Pessah, peraí, deixa eu fechar aqui. A palavra Pessah, ele aparece como sendo verbo e como sendo substantivo, né? Então, quando fala de Pessah, substantivo é aquele exemplo que foi dado, né? O Cordeiro Pascal, a festa da Páscoa, ele é substantivo. Quando ele aparece como coxear, saltar, atravessar, ele é verbo. A mesma palavra, Pessah. Para mim explicar como é que uma palavra pode ser ao mesmo tempo verbo e substantivo, eu teria que explicar como é que funciona a estrutura do hebraico, daí demoraria muito tempo. Mas só para vocês entenderem, certo? Então, às vezes a mesma palavrinha pode ser substantivo e às vezes a mesma palavrinha pode ser verbo, para indicar ação, conforme aonde está inserida. Mas daí a gente, no curso de Teologia Pastoral, a gente tem, né, a gente estuda hebraico justamente para a gente ter esse entendimento. Mas é bastante complicado para nós. Português é bem diferente do hebraico, alemão é bem diferente do hebraico, italiano é bem diferente do hebraico. Então é difícil eu explicar. Mas vamos lá. Então, primeiro ponto, o verbo Pessah, agora falando de verbo Pessah, como sentido de coxar e mancar, um exemplo está em 1 Reis. Quer anotar um exemplo onde o verbo Pessah é usado como coxar e mancar? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Anotem aí. Ângelo, pode secretariar para nós aí? Escreve aí. 1 Reis 18.21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando coxareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu.
Então aqui está falando até quando vocês vão ficar capengando, decidam. O verbo que Elias usou é Pessah, né? Até quando vocês vão ficar capengando entre dois pensamentos? Decidem logo quem vocês querem seguir. Se é Deus ou se é Baal, se é Javé ou se é Baal. O verbo Pessah no sentido de saltar, Vocês lembram na primeira aula? Se não, revejam a primeira aula. Está no YouTube, está aqui também, não foi retirado. Mas assim, de pegar e dar um puxão e fazer a pessoa saltar por cima de um obstáculo, né? Então, aqui aparece nesse sentido, no sentido de dar um salto, de dar um puxão e pular a pessoa, catapultar a pessoa. Obrigado, Ângelo. Catapultar a pessoa sobre um lugar. Já escreve aí, Ângelo, Êxodo, capítulo 12, Êxodo 12.23, Êxodo 12.13-27, que são os 3 versículos que nós vamos citar, né? 13-27. Êxodo 12, do 13 ao 27, diz assim: E Javé passará, Pessah, para ferir os egípcios. E quando vir o sangue sobre a travessa da porta e sobre as ombreiras, e Javé saltará sobre a porta e não permitirá o destruidor entrar em vossas casas. Então, assim, o espírito da morte, Deus enviou, o próprio Javé, o próprio Deus enviou um espírito da morte sobre todo o Egito, mas aonde existia o sinal da aliança, ele passava por cima, ele pulava por cima, ele saltava, ele pulava e não atacava, não matava quem tinha o sinal da aliança. Então, no sentido de saltar. E já está com o sentido de livramento, né? Saltou, é o livramento. No versículo Êxodo 12, 27, diz assim: E vós dizeis, essa Páscoa é para Javé, que saltou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. E o povo ajoelhou-se. Então, aqui Deus explicando para o povo como é que vão festejar a Páscoa. Quando uma criança perguntar, que Páscoa é essa? E daí é para responder para a criança, essa é a Páscoa, quando nosso Deus, Javé, saltou por entre o povo do povo dele, mas destruiu o povo adversário dele. Então, obrigado, Ângelo. Tá? Seguem as postagens do Ângelo, que ele está secretariando. Ele colocou ali Êxodo 12, 13 a 27. E o último texto diz assim, em Êxodo 12, 13. E o sangue será para vós sob sinal das casas que tiver lá. Quando Deus, vir o sangue, eu saltarei, Pessah, sobre vós, e não haverá convosco praga pelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Então aqui a palavra Pessah está no sentido de Deus vindo para destruir, mas olhando o sinal da aliança e saltando. 3 vezes ele usa a mesma palavra e diz assim, olha, isso é para vocês, quando façam a aliança comigo. E hoje tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, né? Porque nós também temos que ficar em casa fechado. Deus mandou, né, o povo ficar fechado dentro de casa, foi uma quarentena que Deus mandou, e para aqueles que eram fiéis a ele, ele saltou e o espírito da morte não pegou. Vamos seguir adiante. O terceiro ponto, então, já foi falado sobre essa palavra Pessah. Então, Pessah no sentido de saltar, Pessah no sentido de coxear, Pessah no sentido de cordeiro pascal ou da festa da Páscoa. Então, o substantivo e o verbo. O que significa o substantivo e o que significa o verbo. Aqui o professor Tércio vai explicar, então, como entender essa palavra Pessah. E para os judeus que são, né, existem na religião judaica, eles continuam chamando de Pessah e eles estão vivendo esse período, eles estão se preparando para o Pessah, que é a festa deles, Pessah como substantivo. Mas vamos lá. Os profetas autênticos e incansáveis, proclamadores e intérpretes da palavra de Deus para o povo, usaram essa divergência, coxar e saltear,
para aprofundar o sentido da ação salvadora de Deus. Então, os profetas, eles faziam o que a gente chama de trocadilho. Olha, vocês estão mancando ou vocês estão saltando? Usando a palavra Pessah para chamar atenção. Mancar quer dizer ficar caindo dos pecados. Saltar é mudar de vida, mudar de atitude. Então, os profetas, eles sempre usaram essa palavra Pessah como trocadilho para puxar a orelha do povo, porque a função do profeta não é adivinhar CPF, não é falar de bênção, não. A função do profeta é dizer, olha, a coisa está errada, vocês têm que acertar. Isso que é a função do profeta. E os profetas sempre usaram essa palavra Pessah como um trocadilho para chamar atenção. Olha, vocês querem ficar mancando ou vocês querem saltar e mudar de vida? Primeiramente, vamos tomar uma reportagem inserida na história de Elias. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o dia, dizendo, ah, Baal, responde-me. Porém, não havia voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Então os falsos profetas, os profetas do demônio Baal, ficavam clamando por Baal e manquejando, fazendo cena. Isso está em Êxodo 1 Reis, capítulo 18, versículo 26. O autor da história de Reis usou o sentido de coxear para afirmar a presença salvadora e protetora de Deus no confronto com o profeta Baal. Ele queria afirmar que os profetas de Baal coxeavam, mancavam e não encontravam resposta para os seus clamores. Então, assim, os profetas de Baal, eles estavam procurando salvação no lugar errado, e por isso eles estavam coxeando, por isso eles estavam mancando, por isso eles não conseguiam caminhar direito na vida deles. Isso vale para os nossos dias também. Se a gente fica procurando resposta em lugar errado, a gente tem que procurar resposta em Deus, em Jesus. De modo intencional, ao afirmar isso, o texto bíblico quer assegurar que Javé não manca com os seus seguidores, mas ele salta para salvar e protege o povo. A continuação da história atesta essa verdade. De modo intencional, o deuteronomista sutilmente ridiculariza os profetas de Baal. Só Javé responde aos pedidos de seus fiéis. E Javé não cocheia e não manca com aqueles que gritam pedindo sua ajuda. Então, assim, as pessoas que ficam procurando salvação fora de Deus acabam coxeando, mancando, porque não tem outro Deus que salve a não ser Javé. Então, e os profetas sempre afirmam isso. Agora, para aquele que busca a salvação de Deus, Deus não é manco. Javé não é manco. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não é manco. Ele consegue saltar e vir ao nosso socorro. E é isso que tem que dizer. Em segundo lugar, apesar de parecer um significado de Pessah, coxar e saltear seja divergente, o profeta Isaías soube como conciliar o que até então era inconciliável, coxear e saltar. Quer ver? Em Isaías, pode anotar aí para nós, Ângelo, Isaías capítulo 35, do versículo 4 ao 7. Isaías 35.4-7. Diz assim, olha só, a palavra Pessah sendo unida como saltar e coxar ao mesmo tempo em Isaías. Isaías 35, 4 a 7 diz assim, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo salteará como servo, e a língua do mudo cantará canções alegres, porque águas jorrarão no deserto e rios da estepe. A terra seca se transformará em brejo, e a terra árida em manancial de águas. Então, assim, o coxo saltará. Ou seja, aquela pessoa que é fraca, que está errada em vida, mas quando tiver um encontro com Deus, Deus vai fazer saltar forte, né? Nesse sentido. O profeta Isaías, no propósito reagir contra qualquer aliança contra os povos vizinhos, afirma que a proteção de Javé é suficiente para o povo de Deus. Não precisa fazer aliança com outras coisas que não seja com Deus. O profeta aproveita essa aparente divergência para afirmar o milagre de Javé na história.
Ele transforma os oprimidos em pessoas libertas. Ele concede força aos que não têm nenhum vigor. Assim, Isaías aprofundou mais ainda a noção do verbo pesach como saltar para a salvação. Então, Isaías ele usa bastante isso, o verbo pesach como saltar de uma situação oprimida para uma situação de salvação. E isso tudo está no Antigo Testamento, né? Olha só o que diz no capítulo 31, versículo 5. Javé dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele protegerá e libertará. Ele saltará sobre e salvará. Ele saltará e salvará. O profeta Isaías, no propósito de... Então, essa palavra que no Antigo Testamento é usado para significar tantas essas coisas. E que como verbo, então, significa isso, né? Significa, o significado espiritual do verbo Pesach, traduzido como Páscoa, o significado é saltar de uma situação oprimida para uma situação de libertação. Esse é o sentido espiritual do verbo Pesach. E o sentido do substantivo Pesach é festejar, é a festa em que se festeja a libertação dada por Deus. E é isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas a gente vai ver que do Novo Testamento é maior ainda, né? Aliás, a gente já viu isso na primeira aula. Vamos então para o terceiro tópico. Vocês podem perguntar, vocês podem acrescentar, não entender alguma coisa, né? Escrevem a sua pergunta que eu volto. Isso aqui é uma escola dominical, não é uma palestra, né? E vamos lá. Vou pedir pro nosso secretário da escola dominical de hoje escrever Lucas, nós vamos fazer a leitura, pode abrir a tua Bíblia aí, Lucas capítulo 14, Lucas 14, versículo 12 a 14, Lucas 14, ponto 12 a 14, já pode escrever aí, já pode abrir, e vamos estar falando sobre isso. Na língua grega, não contempla a teologia da mesma forma que a língua hebraica, lembrando, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, existem algumas diferenças quando se escreve. Obrigado, Ângelo. Quando se escreve o Novo Testamento. Porque, como foi escrito em grego, o grego já muda um pouco alguns sentidos. O substantivo Páscoa segue a mesma grafia. E a palavra coxo escreve de forma diferente, que é sulos. Então, assim, enquanto no Antigo Testamento em hebraico, Páscoa e coxo se escreve da mesma maneira, no grego, Páscoa se escreve Páscoa, e Pesach se escreve Páscoa, e coxo se escreve xulos. Diferente. Então, são duas palavras diferentes. Então, se perde um pouco esse jogo, como é que é esse trocadilho que no Antigo Testamento aparece bem, Páscoa, saltar, o coxo salta, tu é coxo, mas vai saltar, escolhe se tu vai coxar com os falsos deuses ou se tu vai saltar com Javé. Esse trocadilho se perde no grego, no Novo Testamento, porque o Pesach se escreve Páscoa, que é a palavra que a gente usa, essa palavra Páscoa vem do grego, né, que é a tradução de Pesach. Então, Páscoa se escreve Páscoa e manco, coxo, se escreve xulos. Não é chulos, tá? É xulos. É com um assim que nem quando a gente vai espantar um gato, né? Xulos. Porém, a relação hebraica dos verbos coxear, mancar, pular, saltar, segue o mesmo sentido usado pelo profeta Isaías. No dias de Jesus, no Novo Testamento, reporta em diferentes ocasiões o encontro de Jesus com pessoas portadoras da deficiência física, xulos, né? Portadoras da deficiência física. A atitude de Jesus nunca foi de explicar essa deficiência como argumento da maldição hereditária, né? Tu tá assim porque tá maldição, tu tá amaldiçoado.
Não. Diante do coxo, diante do sulus, Jesus procurava devolver-lhe a saúde física, incluindo na sociedade, bem como nas festas religiosas, porque a pessoa que tinha alguma deficiência não tinha direito de participar das festas religiosas, não tinha direito de participar da sociedade, porque era considerado amaldiçoado. Então, quando Jesus curava um coxo, um cego, ele não estava só fazendo uma cura, mas ele estava devolvendo a pessoa ao convívio social e ao convívio religioso. Ele teria direito a entrar. E tem uma passagem muito interessante, mas depois a gente vai chegar nessa passagem. A cura de um coxo é para Jesus anúncio do reino de Deus, tal como o profeta Isaías anunciou muitos séculos antes. Então, quando Jesus cura um coxo, quando ele cura um sulus, ele está criando um sinal do Pêssar, da Páscoa. Ele está manifestando o reino de Deus, no reino em que a pessoa, apesar das suas deficiências, ela pode saltar, porque Javé é com ela, né? Emanuel, Deus conosco, liberta. Então, isso é o significado da cura no Novo Testamento em Jesus. Não é só uma cura. Ah, curou, tá, beleza. Mas é um sinal do reino de Deus. Quer ver? Ó, Lucas capítulo 14, versículo 12 a 14, que o Ângelo colocou ali. Ao dares um almoço ou jantar, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Do contrário, quando deres uma festa, convide estropiados, coxos, cegos. Felizes serão, então, porque eles não têm com que te retribuir. Será, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Então, assim, claro, não está dizendo que a gente não deve convidar as pessoas. Jesus não está mandando a gente ser desatencioso, mas Jesus está dizendo assim, olha, deem atenção, deem preferência para as pessoas que não podem. O pessoal às vezes pergunta, ué, e esse formato, pastor? Esse formato do programa Coração Aquecido, que hoje vai ser a mesma coisa, formato de culto. Por que tu está usando esse formato em forma de culto, em vez do programa de rádio? Eu estou usando esse formato, não estou pensando naquelas pessoas, eu estou pensando principalmente naquelas pessoas que não têm acesso à internet, que não podem estar, por exemplo, participando da escola dominical, não podem estar participando do culto online de sábado à noite, porque não tem internet. A gente tem que sempre pensar naquela pessoa que não tem acesso. Da mesma maneira, né? Quando o templo estava fechado e o templo estava aberto, mas o pessoal que não tinha, que era idoso, que era de grupo de risco, não podia vir nos cultos. O que eu estava fazendo, eu e a pastora Keila? A gente estava indo visitar, levava a ceia para eles, porque eles não têm acesso. A gente sempre tem que pensar naquela pessoa que não tem acesso. É essa pessoa que tem que ter privilégio no reino de Deus, né? E Jesus disse, se a gente faz isso no reino de Deus, a gente vai ter o nosso privilégio também, né? Mas não é por isso, mas porque a gente faz todo sentido, né? Compensar a pessoa que não tem privilégio. Anota aí para nós, Ângelo, Atos capítulo 3, versículo 1 a 10. É Atos 3.1 e fim 10. Atos dos Apóstolos nos relata a cura do coxo. Era essa passagem que eu queria falar, que está em Atos capítulo 3, versículo 1 a 10. O contexto dessa cura está no esforço do apóstolo Pedro e João de continuarem sinalizando a presença de Jesus mesmo após a sua morte e ressurreição. Olha só que interessante, porque aqui aparece, só que no grego, então não faz sentido, né? Tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés. Tomando pela mão direita, puxou ele, levantou ele com força, deu um puxão que ele saltou e caiu sobre os seus pés e se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então aqui aparece a palavra Pessa no hebraico, mas em grego, sulos para Páscoa. Ele saltou, ele mudou, ele se transformou. Num salto ele se transformou.
essa passagem que eu disse assim, que é muito importante, que daí perde um pouco o significado. Tu vai ler em grego, né? Ele era coxo e saiu saltando, mas não tem muito significado com Páscoa. Mas aqui, no hebraico, teria tudo a ver com Páscoa. Né? É isso que é Páscoa. É quando Deus vem e num puxão nos leva a saltar e deixar de ser coxo e mudar de vida. E é isso que a gente celebra na Páscoa. Quando Jesus, de fato, entra na nossa vida, ele nos dá um puxão e nos salta do vício para a libertação, nos salta do pecado para a pureza, nos salta da imoralidade para a pureza, nos salta da morte para a vida, nos salta da doença para saúde e vida eterna, da tristeza, da angústia, da depressão para alegria e paz. É isso que Jesus faz e é isso que a gente comemora na Páscoa. É esse puxão que Deus faz. E se a gente não teve esse puxão, eu tive esse puxão na minha vida e eu fico muito feliz que Deus me puxou. Foi algo fantástico. Um dia até eu quero compartilhar com vocês esse puxão que eu recebi quando eu tinha 29 anos de idade. Tarde, né? Tarde. Perdi 29 anos da minha vida, mas esse puxão valeu a pena. Vamos lá. É sugestivo observar que o duplo significado hebraico do verbo Pesach está presente nesse texto. Então, o texto está em hebraico, mas o significado do verbo Pesach está presente no texto. Eles tentam afirmar o milagre de Deus que transforma a impossibilidade do coxo na possibilidade da ação de Deus protegendo e salvando. Meu querido, minha querida, é isso que a gente comemora na Páscoa. É esse puxão. Mas tu não é capaz, mas Deus te pega pela mão direita, te dá um puxão e faz essa Páscoa, esse Pêssar na tua vida. Se tu era um ksulos, se tu era um mancador, por causa do vício, por causa da imoralidade, por causa do pecado, por causa da doença, por causa da depressão, por causa da opressão, por causa da miséria, Deus te dá esse puxão e tu salta dessa condição opressiva, dessa condição tenebrosa para uma vida nova, uma vida de luz com Jesus Cristo. É isso que a gente celebra na Páscoa, que Jesus fez isso por nós, quando ele se entregou como Pêssar, como Cordeiro Pascal, naquela cruz. Ele estava nos puxando pela mão e fazendo a gente deixar de ser coxo, de ficar procurando em falsos deuses, falsas doutrinas, procurando em pessoas, procurando ideologias, coisas que só Deus pode nos conceder. E ele nos puxou e nos colocou num novo momento, numa nova vida. Isso é Páscoa e todas as bênçãos que Deus derrama sobre nossa vida é só uma amostra grátis, porque é da graça, então é grátis, uma amostra grátis da grandiosidade do poder de Deus que a gente vai vivenciar na glória eterna para aqueles que fizerem esse Pêssar, para aqueles que pararem de ficar cocheando entre dois pensamentos. Mas eu estou na igreja, mas eu estou no mundo. Eu quero a Bíblia, mas eu quero o meu vício. Eu quero a Bíblia, mas eu quero a minha imoralidade. Para de cochear, meu irmão. Dê esse salto, pega na mão de Deus. Deixa Deus te dar esse puxão que nem fez Pedro com esse homem coxo que estava parado na porta do templo. Às vezes a gente está ali parado na porta do templo, ouvindo os testemunhos das pessoas sendo abençoadas, ouvindo a vitória, mas a gente está ali mendigando uma bencinha, mendigando uma moedinha de bênção sobre a nossa vida. Por que Deus não faz isso? E a gente fica lá chorando. A gente precisa tomar essa atitude de pegar na mão, né? E aqui Deus usou um obreiro dele, Deus usou para abençoar esse coxo, Deus usou Pedro e João, né, representando a igreja. Pedro e João representam a igreja. Segura na mão da igreja que tu estende a mão e deixe Deus te levantar. É Deus que levanta, a igreja só estende a mão. Quem te levanta é Deus, quem firma teus joelhos é Deus. Entre no reino de Deus, e o templo ele representa o reino de Deus. Entre no reino de Deus, saltando de alegria, abandonando o pecado, abandonando vícios, abandonando imoralidade, abandonando a miséria, a angústia, porque Deus tem esse poder. E é isso que a gente comemora na Páscoa.
A gente comemora que Jesus morreu, ele foi o nosso Pêssar, o nosso Cordeiro Pascal, para fazer de nós esse Pêssar, esse salto para uma libertação completa. Esse é o nosso estudo de hoje. E eu quero te dar a oportunidade de fazer um ou dois comentários. Eu quero que escreva aí comentário. Ou alguma dúvida, pode ser que tenha ficado alguma dúvida, a gente volta, né? A gente volta para esse estudo, a gente volta para responder a dúvida, ou um comentário de como tu sentiu esse estudo, como te pareceu. Comente aqui escreva aqui nos comentários a tua impressão, se tu entendia assim, tu entendia que Páscoa é isso? Que Páscoa é saltar de uma vida opressiva para uma vida de libertação? Tu tinha percebido a importância dessa festa que a gente vai comemorar daqui a alguns dias? Tu está se preparando para dar esse salto, meu irmão, minha irmã? Porque Deus te convida para dar esse salto. Ou já deu esse salto? Testemunhe, eu já dei esse salto. Né? Eu estou com Jesus, eu estou em vitória, venci os vícios, venci. E nós queremos orar por vocês, orar também pela aniversariante de hoje, mas sem deixar de lado o teu comentário. Então comente aqui, eu te dou 30 segundinhos para colocar o teu comentário. Todo mundo junto, vamos lá, comente. Vou pegar um copo d'água, já voltei. Já volto para orar por vocês. Será que não está aparecendo aqui? Ó, já, pessoal. Já perdemos um aluno. Vamos lá. Não está aparecendo nada. Deixa eu... Será que eu consigo... Eu que não estou vendo os comentários, pessoal, vocês não estão comentando. Então, assim, para mim saber que tá bom, não tem comentário, não tem pergunta, não tem dúvida, que eu posso orar, manda um like e daí eu começo a oração, daí eu entendo que, né, porque pode ser que não esteja aparecendo as mensagens. A última mensagem que eu tenho aqui é a referência bíblica do Ângelo, que ele escreveu Atos 10, 1 a 10, que eu acho que é o texto principal da aula de hoje, é esse, Atos 10, 1 a 10, né? O que Deus faz na Páscoa é o que Pedro e João proporcionaram a esse coxo. Parece que deve estar entrando algum comentário e não está entrando aqui. Estou tentando entrar por outro. Ótimo culto. É um culto também, Ângelo, porque quando a gente está festejando Jesus é culto, né? Mas a escola dominical é um estudo bíblico, mas é um culto também. Glória a Deus por isso. A gente está cultuando a Deus pelo interesse pela palavra, uma forma de adoração. Né? Vamos orar então? Meu Senhor e meu Deus, que esse estudo gere em nós, Senhor, essa capacidade de fazer esse saltar de uma vida coxeante, de uma vida incerta para uma vida certa, com pés firmes em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está compartilhando conosco esse estudo. Pai amado, eu quero pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja clarificando e fortalecendo o nosso conhecimento para que a gente possa viver, Senhor, essa Páscoa, esse Pêssar. Que a gente não viva como sulos, que a gente não vive coxeando em dois pensamentos, mas que a gente ande com pés firmes, libertos por Ti, através do sacrifício de Cristo, Senhor, meu Deus. Pai amado, também queremos colocar a vida da Tua filha, nossa irmã, Noedi, Senhor. Tua filha tão querida por nós, tão amada, ela Senhor, que Tu deste a ela, Senhor, uma família, ela é esposa, é mãe, é avó. Senhor, sobre a vida da Noedi, Senhor, derrama a Tua bênção,
derrama a tua paz nesse dia de aniversário, que ela possa, Senhor, experimentar mais uma vez, Senhor, a tua Páscoa na vida dela, viver esse puxão que salta sobre todos os obstáculos e viver a tua bênção. Também, Senhor, se tiver mais aniversariantes, se tiver aniversariantes essa semana, também eu peço, Senhor, sobre a vida deles e delas, as mesmas bênçãos, Senhor. Que a tua graça seja sobre cada aniversariante, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, querida, hoje às 14h30 nós temos culto no rádio, tá? Participe conosco telefona, faça isso. Telefona para aquele teu irmão, para aquela tua irmã que tu sabe que não tem contato à internet. Então agora ele não pode participar de culto nenhum, não pode participar nem de um estudo como tu está participando hoje, né? Uma coisa que tu pode fazer é baixar esse estudo e levar o celular para essa pessoa, para ela poder assistir esse estudo, ou assistir o culto. Que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Hoje às 14h30 pela 104.9 FM, Rádio Constantina, certo? E hoje às 19 horas a gente vai estar fazendo aquele nosso devocional para encerrar o nosso domingo. Tu estás convidado, convidada com a tua família, certo? Então, na parte da manhã a gente tem a parte da edificação, do estudo, e na parte da noite a gente faz esse devocional final para encerrar nosso domingo abençoado e abençoado. Obrigado pela participação, a sala estava cheia hoje. Deus abençoe a sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre tua vida, em nome de Jesus. Amém. E desde já, feliz Páscoa.